Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Klabin tem lucro líquido de 4,69 bilhões de reais em 2022, uma alta de 55,3%. Foi solicitado na semana passada que eu analisasse as ações aqui da Klabin para entender por que elas estão andando de lado, mesmo com esse resultado excelente em 2022. Vamos entender um pouco dos resultados e eu vou mostrar para vocês que a explicação, uma parte da explicação, está no índice que eu ensino bastante aqui nos cursos da BTC, que é o famoso ROIC. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que no dia 28 de fevereiro a gente dá início à primeira turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia de precificação que vai analisar toda a parte do ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É um curso muito rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é muito denso. Se você é um consultor de estratégia, analista de pricing ou tem pricing como tomada de decisão estratégica dentro da sua empresa, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023. Vejo vocês no dia 28 de fevereiro. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos começar analisando a primeira notícia. Eu vou dar uma entrada nos financials e aí eu vou explicando um pouco das tendências para 2023, dado que isso é um dos grandes direcionadores do comportamento da ação, certo? Bora, vamos começar aqui, ó. A Klabin, maior produtora exportadora brasileira de papéis e embalagens e líder em caixas de papelão ondulado, encerrou 2022 com lucro líquido atribuído aos sócios da controladora de 4,69 bilhões de reais, uma alta de 55,3% frente ao apurado do exercício anterior, beneficiada pela forte melhora do desempenho operacional. No ano passado, preços da celulose, do papel craftliner e das embalagens de papelão e volumes mais fortes sustentaram a melhora dos resultados operacionais da companhia, a despeito da maior pressão dos custos com insumos e da inflação no período. Então, o ano de 2022 ele foi bom, principalmente por causa do aumento do preço das linhas de produto de mercado que eles comercializam, mesmo com uma pressão aí em custos e despesas, né? Bora! Vamos lá. A receita líquida da companhia alcançou 20 bilhões de reais, crescimento de 21,2% em comparação com 2021, enquanto o custo dos produtos vendidos avançou 21,6%. Como a gente vê aqui, CPV aumentou numa taxa um pouquinho acima do crescimento de receita, consequentemente uma margem bruta um pouquinho menor. A melhora dos resultados financeiros, que havia sido negativo em 1 bilhão de reais no ano anterior, também contribuiu para o crescimento do lucro líquido. Em 2022, a companhia registrou uma despesa líquida de apenas 91,4 milhões de reais. Então, resultado financeiro que tinha sido muito negativo, 1 bilhão negativo, agora foi 91 milhões negativo. Isso, consequentemente, melhorou bastante o resultado líquido da companhia, né? Bom, então parece que o ano de 2022 foi muito bom. Por que as ações estão andando de lado? Aí é um ponto interessante a gente analisar os resultados do quarto trimestre. Por quê? Porque o quarto trimestre ele mostra um pouco de como que vai ser a tendência para os próximos trimestres, ou seja, os trimestres de 2023. E isso vai trazer uma perspectiva do que vai esperar ali a companhia em termos de free cash flow futuro trazido ao valor presente ao custo médio ponderado de capital, que é o que importa para a valuation, certo? Vamos lá aqui, ó. Reajustes dos preços de todas as linhas dos negócios permitiram a Klabin elevar os resultados operacionais no quarto trimestre na comparação com o igual período do ano passado, compensando o menor volume de vendas, a valorização do real frente ao dólar e reduziu as receitas com exportação e a maior pressão de custos no período. O que aconteceu? Basicamente foi o seguinte, em termos de volume, o quarto trimestre não foi muito bom. Só que como o preço ainda está um pouco acima do quarto trimestre de 2021, o resultado continuou sendo muito bom. Só que a gente vai perceber que o quarto trimestre, comparado com o ano inteiro, ele foi bem pior. E isso daí traz uma perspectiva negativa para os primeiros trimestres de 2023. E é por isso que me perguntaram na semana passada, e eu estou mostrando aqui no YouTube, que as ações, mesmo com essa divulgação de lucro muito bom, 55,3% de crescimento, a ação está andando de lado. Tá? Para quem está vendo aqui, ó, R$ 3,93, né? Lembrando que lá em 2021 esse negócio estava sendo tradeado a R$ 5,88, né? Vamos entender um pouco?
Então, ó, quais são as razões? Deixa eu pegar aqui o overall aqui dos resultados. Vou comparar 2022 fechado com 2021 e depois eu pego do quarto trimestre, tá bom? Então, ó, quando você compara o ano fechado, crescimento de volume foi de 1%, ou seja, andou de lado, chegando a 3,8 milhões de toneladas vendidas, legal. Receita líquida cresceu 22% para 20 bilhões contra 16 bilhões de 2021. 59% da receita é mercado interno, então tem 40% ali de exposição à exportação. EBITDA, a margem EBITDA aqui, ó, ela caiu 2 pontos percentuais, chegando a 40%, um belo EBITDA de 7,9 bilhões de reais, e o lucro líquido ele cresceu 38%, chegando aos 4,69 bilhões contra 3,4. Então, em termos de resultado, o ano fechado foi muito bom. Muito crescimento, tanto na parte de receita quanto na parte de lucro líquido. No entanto, quando você pega quarto trimestre de 22 contra quarto trimestre de 21, a gente percebe o seguinte, ó, queda de volume de 5%, tá? Então, ante um crescimento do ano, o quarto teve uma queda de volume. A receita líquida só cresceu 11% no quarto trimestre, em relação a 22% do ano. O EBITDA ajustado só cresceu 1% e o lucro líquido caiu 25%. Então vocês perceberam que o quarto trimestre ele foi muito pior do que o agregado do resultado do ano. Perfeito. Isso traz uma perspectiva negativa para os próximos trimestres de 2023. Vamos entender aqui o que está acontecendo, né? Quando você pega aqui produção, que tem um direcionador ali no volume de venda, a gente vê que celulose teve uma queda aqui de volume de produção de 4% em 2022, chegando a 1,5 milhão de toneladas, perfeito. Papel teve um crescimento de 9%, e aí depois tem os outros produtos, no agregado dá 3% de crescimento em volume total. Quando a gente pega o volume de vendas, a gente vê que celulose teve uma queda de 1% no volume, papéis 12% de crescimento e embalagem teve uma queda de 8%. Então, só papéis, que é uma das 3 linhas aí de produtos que eles comercializam no mercado, teve crescimento em 2022. Quando você pega em termos de receita, a celulose teve um crescimento aqui de 21%, papéis 36% e embalagem 9%. Uma coisa interessante do resultado da Klabin, para quem está dando uma olhada aqui no YouTube, é que as linhas de produtos elas têm minimamente um balanceamento em termos de receita, em termos absolutos. Então, ó, celulose chegou a 6,9 bilhões de receita em 2022, 6,3 foram papéis e 6,1 aqui em embalagens. No total, 20 bilhões aqui. Então dá um terço, sendo que um pouquinho a mais que um terço seria celulose, né? Aí que vem um ponto interessante. Por quê? Como a gente viu, só papéis, que das 3 linhas teve crescimento aí de 12%, todo mundo caiu. Aí vem a primeira má notícia para 2023. Vamos lá, ó. Notícia do Valor Econômico também, ó. Queda em volume de papéis e embalagens no quarto trimestre evidencia desaceleração da demanda, diz Klabin. Então, ó, das 3 linhas, 2 está com uma perspectiva negativa de queda de volume. Beleza? Por causa da desaceleração econômica. E agora, vocês perceberam o seguinte: se o volume não cresce, mas a receita cresce, quer dizer que o preço médio subiu, que compensou a queda ou andada de lado ali de algumas linhas em termos de volume. E aí vem a segunda notícia ruim, que é o quê? Celulose. Vamos lá. Oferta adicional vai pressionar preço da celulose de eucalipto este ano. Ano passado teve um preço médio em dólar de 750 dólares a tonelada. Esse ano já está com 650 com uma perspectiva negativa. Então, olha como que os resultados de 2023 eles vão ter que ser olhados em lupa. Por quê? Volume, uma tendência negativa em todas as linhas. Beleza. Preço médio, que foi o que puxou a receita do negócio, também na celulose, que representa um pouquinho mais que um terço, também tendência de queda para 2023. Isso traz uma perspectiva negativa para os resultados nos próximos trimestres. Perfeito. E o custo também está aumentando. Estou mostrando para vocês aqui ó, que o custo caixa, que representa tanto a parte de custo de produto vendido, mais um monte de receita, de despesas aqui, que agregam o custo total caixa, aumentou 27% aqui em 2022 em relação a 2021. Ou seja, custo crescente, uma tendência de queda de volume e preço médio também caindo, aí que você começa a ver a perspectiva negativa, certo? Beleza, então vamos lá. Ó. O que aconteceu com o custo?
praticamente todos os drivers de custo aumentaram. Então ele passou de R$ 2.500 a tonelada para R$ 3.111 a tonelada de um ano para o outro. Perfeito. O que aconteceu? 24% de aumento de crescimento de custo. A única coisa que contribuiu positivamente, ou seja, reduzindo o custo, foi a paras, papel de terceiros. Todos os outros drivers aumentaram. Então, florestal, madeira de terceiros aumentou, químico aumentou, combustível aumentou, energia aumentou, pessoal aumentou, vendas aumentou e D&A aumentou e outras líquidas também aumentaram. Ou seja, tudo aumentou, menos um driver aqui de todos os outros que eu mostrei para vocês. Por quê? Inflação, aumento de despesa, entre outros fatores. Então, custo total, infelizmente, ali numa perspectiva negativa, aumentando ali a sua representatividade por tonelada produzida. Isso é ruim, porque quanto menos volume você vende, menos diluição de custo fixo, maior o custo por tonelada. Então, vocês viram que a tendência tanto de receita quanto de custo, ela é negativa para 2023, certo? Beleza. Isso se evidencia, principalmente o aumento de custo, quando você normaliza essa conta por dólar por tonelada. Então, vamos ver aqui, ó. Custo caixa de produção, para quem está vendo aqui no YouTube, ó, ele era $166 a tonelada em 2021, passou para $257 a tonelada. Então, só para mostrar para vocês essa tendência de alta, né? Beleza, agora vamos para o segundo fator aqui, que também pode pesar negativamente para o resultado da Klabin. Vamos ver? Dívida. Como vocês estão vendo, a Klabin ela tem uma dívida bruta de 27,5 bilhões de reais, sendo que 82% desses 27 é o quê? Moeda estrangeira. 18% é moeda local. A dívida líquida sobre EBITDA está 2,7. E parece que é ruim, porque quando chega próximo de 3 começa a dar problema. Mas quando você pega um histórico de dívida líquida sobre EBITDA, está bem controlado. Ele chegou a 4,7 dívida líquida sobre EBITDA em março de 2020. De lá para cá, ela foi caindo, até chegar a 2,7. Então, em termos de índice de alavancagem, proteções ali das dívidas, está tranquilo. Ou pelo menos controlado. Está conseguindo gerar bastante EBITDA com a dívida líquida que a empresa tem. Perfeito. No entanto, o dólar tem uma influência. No ano de 2022, o dólar teve uma influência positiva no resultado. Por quê? Se vocês podem olhar aqui, o dólar ele começou o ano de 2022 a 5,58 e ele fechou o ano de 2022 a 5,22, ou seja, a cotação do dólar caiu, consequentemente o resultado financeiro ele foi bem melhor. E aí a gente vê aqui que o resultado financeiro tinha sido 1 bilhão negativo, agora foi 91 milhões negativo. E aí o lucro líquido foi muito bom. O que vai acontecer com o dólar? Isso é muito importante. Primeiro, para a gente ver o resultado financeiro da companhia, primeira coisa. Segundo, dado que ela exporta bastante, ali 40% da sua receita vem de mercado externo, isso também tem uma influência em relação à receita em reais. Perfeito. Agora, vamos pegar aqui, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa em 2022 ele foi bom. Você pega aqui um índice que chama fluxo de caixa livre ajustado, que você pega o free cash flow e você só recompõe os investimentos e distribuição de dividendo para os acionistas, chegou a 4,114 bilhões de reais contra 3,8 em 2021. Então também teve uma geração de caixa livre aqui ajustada muito maior em 2022. Então vocês estão vendo aqui que quando a gente faz o balanceamento dos índices, sempre tem aquele mix, né, entre resultado de 22 muito bom, mas com algumas perspectivas muito ruins aí para 2023. E aí, agora vamos tentar explicar aqui um pouco da tendência das ações, que foi o que foi perguntado na semana passada. Eu estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube o gráfico da ação. Vocês estão vendo aqui que em 2021 a ação despencou. Beleza, caiu bastante. E agora ela está minimamente andando de lado. Está tendo algumas oscilações aqui nos últimos dias, mas quando você pega do vale aqui, que foi ali em setembro, outubro de 2022, ela está até uma tendência de alta, andando um pouco de lado. Por que isso está acontecendo, Renato? Aí a gente precisa analisar o ROIC. Por quê? A gente já comentou aqui no BTC News, e para quem tem aula comigo sabe disso, que quando você tem um ROIC acima do custo médio ponderado de capital, você tem agregação de valor econômico. Qual que é o reflexo disso? Maior potencial de distribuição de dividendo. E se você não distribui todo o dividendo, parte dessa agregação de valor vai, né, aumentar o valor da empresa. Perfeito. Então, você sempre tem que ver esse spread. Quanto maior o spread, ou maior a tendência de aumentar esse spread, tende-se a ter uma valorização das ações. Quando você estabiliza esse spread, a ação tende a andar de lado. E quando você diminui, né, esse spread, a ação tende a cair.
Vamos ver o que aconteceu em 2021, ó. Tô mostrando aqui para vocês, ó, o ROIC, ele aumentou quando você pega de quarto trimestre de 20, terceiro trimestre de 21 e quarto trimestre de 21, ele passou de 15,7 para 18,8. No entanto, ele teve uma queda aí no final do ano quando você pega quarto trimestre de 21 para 19,5. Então você teve um aumento aqui de ROIC? Teve um aumento de ROIC, foi de 15,7 para 19,5. No entanto, quando você pega aqui o custo médio da dívida, a gente vê que o custo da dívida em moeda local passou de 4,3% ao ano para 11,5% no final do ano de 2021. Então o que aconteceu? Moeda local disparou o custo da dívida. Quando você pega em moeda estrangeira, ele até teve uma queda, foi de 5,4 para 5,1, ou seja, andou um pouco de lado, mas com uma tendência de baixa. Só que é em moeda estrangeira, né, pessoal? Então, olha quando a gente pega aqui o que aconteceu com o dólar aqui em 2021. Ele começou a 5,20 e terminou a 5,58, uma alta de 7%. Então o que aconteceu? Custo em moeda estrangeira também subiu no agregado e a da moeda local disparou, foi de 4,3 para 11. Então o que aconteceu? Você tem um custo médio ponderado de capital subindo num patamar acima do crescimento de ROIC. Aí você diminui o spread, tendência de queda nas ações. Agora tá andando de lado, né, Renato? Tá andando de lado. Por quê? Vamos ver, ó. O ROIC, ele tá andando de lado com uma tendencinha de queda. Então, ó, eles começaram aqui o ano de 2022 com 19,6% de ROIC, agora tá 19,2%. Então, beleza, tá ali no patamar de 19 ainda. E o custo da dívida, ele também tá andando um pouco de lado. Tá, ó, em moeda local, 11,5 agora, isso no começo do ano, agora tá em 10,8. Então caiu aí alguns pontos percentuais, 0 ponto alguma coisa ponto percentual. E em moeda estrangeira, ele até subiu um pouquinho, 5,1 para 5,2% ao ano. Só que quando você pega aqui o dólar em si, o dólar teve uma queda aqui em 2022. Ele começou o ano com 5,58, foi para 5,22, uma queda de 7%. Perfeito. Então o que a gente vê? Você cresce um pouquinho o custo da dívida em moeda estrangeira, só que o dólar vai caindo. Como a gente viu, em moeda nacional, a dívida andou, né, o custo da dívida andou um pouco de lado. Então você pega esses dois componentes, né? Então o ROIC andando um pouquinho de lado com uma tendência de queda. E o custo médio ponderado de capital também andando de lado com um pouquinho de queda, você mantém o spread. Mantém o spread, aí a ação ela anda de lado como a gente viu ali, tá? Então, basicamente é isso que está acontecendo com a Klabin. Só que qual que é a perspectiva, Renato? A perspectiva, como a gente viu, é de aumento de custo e a commodity tende a andar um pouco de lado ou até com uma tendência de queda. Só que quando você pega o histórico aqui, você vê que a commodity, para quem está vendo no YouTube, ela chegou no seu pico aqui em 2021, aqui, né? E também teve um pico em 2022. E agora ela está andando de lado. Aí será que esse negócio vai cair ou vai subir? Então, o que vai ser decisivo para a gente saber o que vai acontecer com as ações da Klabin agora para 2023? Primeiro, qual que vai ser o ROIC dela no primeiro trimestre de 23? Essa é a primeira coisa. Segundo, qual que vai ser o preço médio do dólar? Até porque isso influencia diretamente no custo da dívida e também na receita em reais. Terceiro, como que vai se comportar o preço da celulose, que representa aí um pouquinho mais que um terço ali da receita da companhia. Então, primeiro trimestre são esses três principais indicadores que vão decidir ali, ou pelo menos vão ser decisivos, para o comportamento da ação. Se ela vai subir, se ela vai andar de lado ou se ela vai cair. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.